Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós queremos conversar com você sobre o assunto de como que a gente pode manter a nossa fé em dias turbulentos, em dias tribulosos. E a gente encontra na palavra de Deus vários personagens bíblicos que passaram por situações de morte nos familiares, perdas de bens materiais, enfim, outros exemplos que a gente quer trazer para você, além de contextualizar hoje como que a gente lida com situações que são muito frequentes, como a ansiedade, que está muito presente nos nossos dias. Então, a gente encontra luz na palavra de Deus e hoje nós queremos trazer uma inspiração para você, para que você veja com outros olhos isso que você está passando na sua vida. Então, igual você falou, né, é algo muito frequente nos nossos dias e as pessoas acham que pelo fato de nós sermos cristãos que a gente não vai passar por nenhuma dessas situações. Tem a famosa história de Jó, que é talvez uma das mais conhecidas pelas também inúmeras provações que ele passou, né, na sua vida. Exatamente, eu quero até compartilhar aqui que no primeiro capítulo e no primeiro versículo de Jó está assim, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E boa parte das pessoas conhecem o histórico, né, de Jó, onde que mostra que esse homem foi afligido por diversas tormentas. Seus filhos foram mortos, suas ovelhas, caiu fogo do céu, consumiu suas ovelhas, seus criados. E na última instância, nós vemos ali feridas, as chagas onde que o Jó pegava cacos de telha e raspava suas feridas. Então, numa condição, uma pessoa que estava realmente sendo afligida e naquela condição, em meio a todo aquele caos que estava a vida dele, ele mesmo assim, ele entendia que somente de Deus viria a paz, talvez o conforto para aquele momento. E esse é um vídeo, pessoal, que nós estamos gravando aqui, onde que a minha irmã sentou antes para a gente conversar e a gente ficou bastante emocionada, porque quem que não passa momentos difíceis? Quem que não tem uma situação de doença, uma situação de desemprego, uma situação de que você está ali passando por uma quantidade de tempo bem considerável? E a gente vê que Jó, onde a gente tem uma história que fala que teve um dia que os anjos, né, os filhos de Deus e Satanás se apresentou diante de Deus e Deus permitiu isso tudo, nos mostra que tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja mal, vem da parte de Deus, tem conhecimento de Deus. E como que a gente vai passar por isso é o que mostra quanto que está a nossa fé, porque a esposa de Jó não aguentou. Sim. A esposa de Jó falou assim: o que está acontecendo, né? Abandona seu Deus e morre. Com uma consequência direta, porque a gente entende como cristão que a nossa vida não é só nesse plano terreno, existe outro. Então, além de morrer aqui, talvez incitando um suicídio, né? Teria consequência, né, da vida futura, por conta de amaldiçoar a Deus. Então, a gente vê na história de Jó que é uma história que ele está sendo testado e demorou esse teste, hein? Sim. Demorou muito. Até os amigos de Jó, que foram visitá-lo por conta de toda a sua situação precária, acusaram Jó. Então ele não teve apoio da esposa, não tinha mais filho, não tinha mais, era um homem riquíssimo e mesmo assim ele se manteve o que eu pequei, o que eu falei, o que tinha de errado, né? Mas igual a Mônica falou, né? Era tamanha a dor de Jó que os amigos dele ficam uma semana sentados com ele ali sem proferir uma palavra sequer. Então, assim, tamanha angústia que eles viam que Jó estava passando. Não era, eu gosto de, como uma vez eu ouvi alguém falando assim, Jó, ele não perdeu uma caixinha de joias. Jó, ele não perdeu uma coisa pequena. Sim. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu toda a sua estrutura familiar, ele perdeu todos os bens que ele adquiriu durante sua vida, sim, ele perdeu sua integridade física, de repente ele perde também o apoio da sua companheira, que é a sua esposa, a que foi colocada por Deus como adjuntora, ajudadora, auxiliadora. Então, assim, são muitas coisas. Tamanha era a dor que os amigos dele ficam em silêncio uma semana ali com ele. Tamanha era a angústia que se via que aquele homem estava passando. Exatamente. E a gente tem, assim, uma integridade, a gente observa em Jó, né? Uma outra história aqui que a gente gostaria muito de compartilhar a história de José. Um menino que era amado por seu pai.
era desejado por seu pai. Tanto que era diferenciado por conta da túnica que ele tinha, mas por conta de todo esse cuidado, todo esse amor, todo esse afeto, os irmãos envolvem os ciúmes, que vai evoluindo a ódio, que vão criar uma trama para que José fosse excluído de forma definitiva. Até que eles encontram um cenário para isso e vende o José, e que vive uma história totalmente diferente do que ele tinha na casa dele. Enquanto ele era amado pelo seu pai, e a história de José é bem bonita, porque... Bonita assim, né? A gente lê, né? Não passando. Exatamente. Mas no sentido que o quanto realmente ele era desejado, né? Igual a Mônica falou. Porque José, ele era filho de Raquel, aquele com quem Jacó almejou casar-se. E Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Quando ela vai ter um filho, ela coloca o nome dele de José, aquele menino cuidado, zelado, tudo. E ele tem toda uma projeção no meio da família, né? Que ele poderia viver ali desfrutando de todo aquele amor que o pai já vinha depositando desde a mãe e ia transbordar nele, né? Sim. Ia ser transbordado na vida dele. De repente, ele se vê em qual condição? Escravo. E lá vai José ser vendido como uma mercadoria, algo que a gente não tem nem noção nos nossos dias, né? Mas pela história que a gente estuda, a gente consegue entender que realmente ele era tido como uma mercadoria ali. Ele era só uma mão de obra. Ele não era considerado e visto como um ser humano ali. Era alguém simplesmente que iria dar a sua vida para o trabalho. E pensa, ele deixou todo aquele ambiente familiar, o conforto, e agora vai viver lá no desprezo como um escravo. Isso, né? Para contextualizar, ele é vendido como escravo para o Egito. Então ele acontece de tudo na vida dele. Ele vive como escravo, depois ele é preso porque ele é acusado falsamente pela esposa de Potifar, né, que o assedia, e ele fica ali anos na cadeia, anos, gente, e até que um dia Deus se lembra dele, e por conta de um sonho que ele acaba interpretando, e Faraó o olha com um outro olhar, entrega nas mãos de José o anel de selar. E ele é o segundo mais poderoso de Faraó. Mas assim, o que a gente quer falar nesse momento é toda a trajetória de dor de José. E que mesmo ele escravo, mesmo ele anos a fio na cadeia, na prisão, ele não esquece de Deus. E ele poderia pensar que Deus tinha esquecido dele, né? Tipo assim, Deus me esqueceu, estou porque aqui. Motivos não faltavam, né? Exatamente. E aí ele persevera na sua fé, tanto é que quando ele vai diante de Faraó para trazer a interpretação do sonho, ele fala assim, não sou eu que tenho o poder da interpretação, é o Deus dos céus. Olha só, quantos anos de luta, quantos anos também de perseverança na fé. Exatamente. Quantos anos de perseverança. Talvez você está aí passando por uma adversidade, você está pensando assim, tá igual a gente falou, Deus já esqueceu, Deus já deixou, Deus não está mais nem olhando para mim, Deus está cuidando lá do outro lado do mundo e eu estou aqui. Não, que você tenha a certeza no seu coração que Deus também está olhando por você. Persevere na sua fé, porque há recompensa para aquele que continua nessa caminhada. A gente até gosta muito de comentar que você tem que ter essa esperança no coração. Porque se a gente se entregar para essa dor e imaginar que Deus não está com a gente, o nosso fim é muito triste. A Bíblia fala que a gente, mais uma vez, cita aqui nos nossos vídeos que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Não tem como a gente passar por esse mundo sem passar por conflitos. Se alguém diz isso, né, se há essa entrega de mensagens, é uma entrega mentirosa. É uma entrega mundana até, porque não tem como. O conflito, de certa forma, ele te forja para que você se torne uma pessoa melhor, para que você entenda todas as demandas que Deus está ali preparando para você. Então, independente de qual for a história, a gente pode até continuar falando aqui de outros personagens bíblicos, a mensagem central é a mesma. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, não importa quanto tempo que o controle está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus e não há nada, nem ninguém, nem o próprio Satanás ali. Você vê que Deus fala ali, tente contra tudo, mas não atente contra a sua vida, né? Contra a sua vida. Tem uma frase, Senhor, eu sinto o peso das suas mãos, mas que bom que são as suas mãos. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente passa pelos momentos de adversidade, a gente esquece que Deus está ali presente conosco. E a gente também se esquece, né, que o salmista, ele louva a Deus, diz assim, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não tosqueneja, ele não deixa de guardar a cidade, ele não deixa de edificar a casa.
nada disso nosso Deus ele deixa de fazer. Então, às vezes, a gente está passando só olhando para a adversidade, olhando. E aí, Davi, quando ele está sendo perseguido pelo seu filho, ele vai dizer aqui o quê? Eu deito e durmo, porque o Senhor cuida de mim. Tem algumas versões que diz assim, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem me guardado. Exatamente. Então, assim, é a confiança em Deus em todos os momentos de adversidade da vida. Todos. Não existe um momento em que nós podemos dizer assim, olha, isso é muito para Deus. Deus não vai dar conta disso. Exatamente. E se a gente olha o fim desses dois personagens que a gente está falando, né, de Jó, a gente vê que ele tem um fim abastado. Né, um fim extremamente abastado. Se a gente olha o final, né, assim, passando a tribulação, é isso que eu quero dizer, de José, a gente também tem a gente encontra ali uma vida abastada. Então, assim, se a gente não, se a gente se entrega os pontos antes, a gente não vai viver, a gente não vai encontrar as bênçãos de Deus que estão ao final de todo esse percurso. Então, aquiete seu coração, que a gente vai continuar falando sobre isso e a gente quer trazer essa mensagem de acalento para o seu coração nesse momento. Então, a gente gostaria de citar aqui mais um versículo que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Acabei até lendo o versículo 7, porque a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas têm uma postura assim, que eu acredito que não acontece aqui com os nossos seguidores, né, os nossos inscritos aqui no canal. Os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes. A gente entende assim, que é muito comum hoje no dia a dia, as pessoas, elas se exporem com outras pessoas, com amigos, com vizinhos, com familiares, e isso é muito bom, se você está falando com a pessoa certa, né? Mas esquece de levar esse sentimento, essa angústia, essa tribulação, esse momento terrível que ela está passando para Deus. E aqui a gente vê que a orientação é diferente, que ele fala bem assim, que não estejam inquietos, o que é muito difícil, a gente entende, mas a orientação de Deus é que nós não estejamos inquietos, por tudo isso que a gente já vem conversando aqui com vocês desde o início do vídeo. Então ele fala assim, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. E aqui a gente faz até uma pergunta para você que está nos assistindo. Será que essa sua inquietação, essa sua angústia, se tornou um pedido diante de Deus, se tornou uma oração diante de Deus? Porque a gente vê assim, a presença de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se importando com o ser humano, se importando com esse germezinho, esse vermezinho, e Deus assim, ele nunca vai lançar fora aquele que se achega a ele. Então ele fala assim, olha só, antes suas petições sejam tudo conhecida, tudo. Ai, mas Deus sabe tudo, e agora? Eu não vou falar com Deus? Engraçado que Jesus, ele sempre perguntava, né? O que você queres, né? O que queres que eu te faça? E Jesus também, mesmo em todo o seu poder, a gente vê ali na ressurreição de Lázaro, que ele fala assim, Pai, graças eu te dou por teres me ouvido, mas eu também sei que o Senhor sempre me ouve. Sim. Mas assim, mesmo o Senhor sempre ouvindo, ele também continuava falando com o Pai. Então a gente vê que é uma orientação muito... até Jesus ensinando também, né, de como para a gente agradecer a Deus, e fazer com que a gente entenda que Deus está ouvindo tudo. E ele continua aqui falando no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. O que a gente vê muito hoje, nos dias de hoje, são pessoas dominadas por estresse, dominadas por ansiedade, por aquele contexto que ela está vivendo, ela não consegue sair. E a gente aqui, o versículo de certa forma nos diz que quando a gente entrega isso em oração, coloca isso como um pedido, né, um grito diante de Deus, ele vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente. E até gostaria aqui de compartilhar com vocês. Eu passei assim por uma situação muito complicada e me senti assim, nem sabia o que fazer. Comecei a reviver algumas histórias na minha mente e me senti travada até que um dia eu entendi que eu tinha tido um ataque de pânico. Olha só que situação. E aquilo travou a minha mente. E por mais que, não estou falando assim para você não procurar uma ajuda médica, não estou falando para você não procurar um especialista, mas você também tem que entender
que não existe apenas o plano físico, existe o plano espiritual. E se Deus nos falou que nós devemos entregar as nossas ansiedades, as nossas tormentas a Ele, é porque Ele se importa. E foi justamente o que eu fiz com a ajuda da minha família, até que um dia a minha irmã compartilhou comigo um post do Instagram de um cantor e compositor. E aquela mensagem fez total sentido para mim. Eu senti que naquele dia a minha mente ela destravou. Eu estava presa naquela situação e eu senti que a minha mente ela destravou. Foi o post do Instagram, gente? Não. Foram as orações, foram o clamor da minha família, foi assim, o desespero que eu estava vivendo também, mas aquilo foi um meio onde que a mão de Deus agiu. Então assim, não pense que Deus não se importe com a sua dor. Falar com você sobre isso é algo muito pessoal, é algo assim da nossa família, assim, muito pessoal, mas eu quero assim, para que você sinta que, independente de que foi que te levou no caos que você está vivendo hoje, Deus fala contigo que leve isso, porque Ele é grande o suficiente. Tanto que a gente entende muito claro que tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Mas existem coisas, situações que Deus vai fazer a partir do momento que chega naquilo, nossa limitação. Passou dali, fica tranquilo. Deus age e Deus trabalha. Então assim, eu me vi saindo daquela situação que eu estava aprisionada mentalmente em ansiedade e graças a Deus, nunca mais tive aquilo. E assim, é um testemunho que eu quero compartilhar com você, porque você também pode experienciar isso. E com certeza temos várias pessoas que experimentaram a mão de Deus agindo na sua vida por meio de uma oração sincera. Só complementando ali com a passagem de Isaías, né, que Isaías fala assim que a mão de Deus não está encolhida, né? E se a mão de Deus não está encolhida, como que a gente vai acessar essa poderosa mão? Se não for através da nossa oração, a gente precisa acessar ela de alguma forma. E acho que a melhor forma que a gente tem para ir a Deus é através da oração. Uma forma assim de você ver o quanto que Deus se importa com a gente, Ele deixa isso registrado lá em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, que Ele fala bem assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então a gente vê um Deus que é preocupado. Um Deus que quando a gente chega para Ele, Ele não nos lança fora. Ao contrário, Ele fala assim: não temas, eu te ajudo, eu te esforço. E isso só é possível quando a gente entende, quando a gente entrega as nossas tormentas em oração, como a gente tinha dito aqui antes. Então, independente do grau que você esteja, independente que você fale assim: eu acho que as minhas orações não são nem saem aqui de casa. Não tá passando nem do teto, né? Não tá, tem muitos que falam isso, né? Não pense isso. Isso chega até a ser um pensamento do inimigo, né? Uma fagulhinha ali para colocar, para que você de fato desista e não faça isso seguindo a orientação de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que, além da oração, a gente tem que entender, tem que compreender a importância do louvor. Um louvor que glorifique a Deus, um louvor que expresse toda a grandeza, todo o poder. Nós temos hoje louvores que são verdadeiras orações. Então, muitas vezes a gente está com uma dor, uma aflição tão grande que muitas vezes a gente não sabe nem como falar com Deus. Pensa que as nossas orações estão repetidas, viraram repetitivas. E por meio do louvor, faz com que a gente consiga expressar aquilo para Deus de uma outra forma. Então, não pense que Deus não se importe com os seus louvores, que Deus não escute os seus louvores. Ao contrário, tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus, independente se há uma dor instalada ou não. Então, louve em meio à sua tristeza, em meio à sua luta e tenha certeza, a convicção de que Deus está recebendo, é um perfume agradável, é algo precioso para Deus quando a gente faz aquilo com uma sinceridade, uma entrega real daquele momento que nós estamos passando. O pessoal fica perguntando assim, mas e como louvar, né, no meio da luta? A pessoa, no momento da adversidade, ela consegue tirar toda aquela formalidade
que ela tem muitas vezes no começo da oração, que aí você vai muitas vezes, a pessoa ela fica ali buscando formas de chegar naquele assunto com Deus, ela fica toda cheia de tato ali, e Senhor meu Deus, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, sim, o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, tudo bem, mas às vezes o que a gente precisa naquele momento é fazer uma entrega direta, né, ir até o ponto mesmo e dizer assim, Senhor, é isso, é igual Pedro, né? Socorre-me, estou afundando, Senhor, socorro. Imagina se Pedro fica ali. Senhor Jesus, bondoso, maravilhoso, Filho de Deus, me ajuda. Água e morrido, se te agrada, me ajuda. Mas a gente precisa fazer essa entrega. E aí, em relação ao louvor, que a Mônica estava falando, a gente vê que existem hoje muitos louvores que são verdadeira adoração ao homem, que vai falar o quanto você é maravilhoso, o quanto você é linda, perfeita, e que no céu tem lugar reservado para nós. Amém? Por isso, existe um lugar reservado para nós no céu. Só que nós precisamos entoar louvores que glorifiquem o nosso Deus. E às vezes, se a gente olha o tipo de louvor que é entoado hoje, a gente não consegue entender aquela passagem de Josafá, em que o Senhor diz para ele que ele coloque ali os músicos e os cantores à frente daquela batalha. Só que o que se cantava antigamente? Qual era o louvor que o povo de Israel tinha? Eram verdadeiras adorações. Realmente. Era uma verdadeira entrega, era um verdadeiro louvor, era uma oração sincera a Deus que eles estavam entregando. É diferente, muito diferente do que a gente ouve hoje. Então, assim, seja seletivo naquilo que você vai ouvir, porque no momento da sua adversidade você consegue fazer através daquele louvor uma oração a Deus e uma entrega a Ele. Além de que, nesse momento, você resgata as promessas de Deus para sua vida. Exatamente. Então, assim, gente, se vocês querem uma indicação, harpa cristã. Exatamente. Cantor cristão. Sim. Você vai ver ali hinos que foram realmente inspirados, escritos pelos dedos de Deus. E falar em harpa cristã, tem um hino na harpa cristã que fala assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Olha só, é perfeito para aquilo que a gente está falando aqui nesse momento, porque o momento da adversidade talvez é o momento que você vai fazer a sua melhor entrega para Deus, o melhor derramar da sua alma ali diante de Deus, porque aí você vai sem reservas. Exatamente. Você se joga, você fala assim, agora eu só tenho Deus e vai. Engraçado, eles falou agora sobre esse derramar, eu fui diretamente para aquela passagem de Jesus, da mulher com um vaso de alabastro nas mãos, chorando e com os cabelos ali secando, porque é o que ela tinha naquele momento. É sem reservas, né? É aquele negócio, não vou olhar para quem está aqui, eu vou olhar para o Deus que eu estou adorando. Eu não vou olhar para a circunstância, eu vou olhar para o Deus a qual eu estou orando. Então, assim, é realmente sem reservas. Bom, e aí às vezes as pessoas estão se perguntando, né? Onde elas vão encontrar força no momento da adversidade? A Bíblia nos fala, lá em Hebreus 11, que no meio da fraqueza puderam tirar forças pela fé. Então, assim, essa força que foi encontrada no momento da fraqueza, ela vem através da fé. E a gente vai encontrar no Salmo 119. Versículo 105, falando bem assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, assim, talvez o momento da adversidade a gente pode classificar como sendo o momento talvez mais escuro da nossa vida, aquele momento em que a gente fica assim procurando um norte. E o melhor caminho que a gente tem, a melhor iluminação, a melhor luz é a palavra de Deus. Então, assim, se hoje você procura um lugar para encontrar forças, vá à palavra de Deus, porque ela vai ser aquela que vai nutrir a sua fé, é aquela que vai nutrir a sua alma. E a gente estava até comentando antes de gravar o vídeo, o que Jesus ele vai nos ensinar na sua palavra? A gente vai ver que foi uma palavra que foi dada já a Moisés, lá no Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, nós precisamos de luz para o caminho? Palavra de Deus. Precisamos de alimento para a jornada? Palavra de Deus. Precisamos de força? Palavra de Deus. Precisamos de ânimo? Palavra de Deus. Então, assim, o que nós temos como alicerce é a palavra de Deus, porque ela que vai nos revelar o nosso Deus, ela que vai nos revelar o nosso Salvador. Ali nós vamos conhecer quem é Cristo, ali nós vamos encontrar força, fôlego, ânimo, vamos encontrar até mesmo o caminho quando nós estamos perdidos. Então, tudo é a palavra de Deus. Por isso é tão importante nós termos contato com a palavra de Deus. E nessa caminhada, muitas vezes, que o Senhor ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar qual é o caminho. A gente tem o exemplo de Josué,
que assumiu a liderança ali do povo de Israel após a morte de Moisés, alguém que foi escolhido por Deus, e Deus ele vai dar uma palavra muito determinante para ele, que ele iria fazer aquele povo adentrar a terra prometida. Aquele peso daquela responsabilidade faz com que ele vá a Deus e Deus traz uma palavra para ele e diz assim: não te mandei eu, Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que você andar. Então, se você receber um novo direcionamento de Deus para esse tempo, porque o dia da adversidade às vezes vem com esse novo ar para a nossa vida, né? Então, se você receber um novo direcionamento de Deus, creia que o Senhor ele é com você por onde quer que você andar. É só não andar no caminho contrário ao caminho dele, né? É uma boa orientação, né? Até porque a palavra de Deus também fala, né, em Josué, no versículo anterior, para que a gente medite na palavra dele dia e noite. Então, a gente meditando nisso, a gente vai lá para Salmos, né? Vai ser uma pessoa que não vai se sentar na roda dos escarnecedores, que é esse caminho aí que a gente está falando do meio, né? Então, a gente fugindo disso, a gente tem todas as promessas de Deus. Então, assim, para você cultivar um coração esperançoso, para você ter a certeza que Deus está com você, porque às vezes no momento da aflição a gente pode... Cadê Deus? Sim. Deus não está comigo, porque eu estou passando por essa situação tão difícil. E Deus fala assim, medita na palavra, porque é aqui que você vai encontrar força, você vai encontrar o seu consolo, a sua nutrição, né, que a Deise falou aqui. Então assim, e para a gente ter isso muito vivo, a gente tem que meditar nela dia e noite. E a gente tendo toda essa clareza de Deus, todo esse novo olhar para essa situação que a gente está enfrentando, eu trago aqui para vocês o versículo que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, que está bem assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E outra versão está ali: alegrai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, independente de que for, alegre-se no Senhor. E como que eu posso trazer essa alegria, buscar essa alegria onde que tem só a tristeza? Então a gente deixa aqui com vocês, gente, novamente falando da importância dos louvores. Coloque louvores na sua vida para que você comece a relembrar as histórias dos heróis da fé. As histórias que Deus permitiu que, mesmo que eu não tinha mais jeito nenhum, tinha ali a mão de Deus, agiu e com sua forte mão operou aquele milagre. Talvez uma palavra muito conhecida para momentos de adversidade. Essa aqui a gente conhece desde a nossa tenra idade, podemos dizer assim. Tem tempo. E é uma palavra que está lá no livro de Abacuque, no seu capítulo 3, a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada se acabem e nos currais não haja mais vaca, contudo, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei. Sim, fala de alguém que, mesmo diante de toda a adversidade, de toda a dificuldade, agora me lembro das palavras de Jeremias lá no livro de Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, assim, é você trabalhar a sua mente para que a sua mente tenha aquilo que vai renovar a sua fé, aquilo que vai renovar a sua esperança. Então, que você coloque no seu coração esse desejo de cultivar a palavra de Deus a todo momento, porque isso vai te dar força para o dia da angústia, isso vai te dar ânimo quando você estiver desanimado. É a própria palavra de Deus que vai alinhar os teus passos, é o Senhor que vai firmar os teus pés, é o Senhor quem vai endireitar os seus caminhos, é o Senhor que vai direcionar a sua vida. E nós só vamos conhecer aquilo que o Senhor pode fazer por nós se nós conhecermos a sua palavra. Exatamente. Então, outro versículo assim, que fecha muito bem isso está lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não te apoies em teu próprio entendimento. Então, não confie nos seus pensamentos nesse momento da angústia. Confie sim nos pensamentos de paz, nos pensamentos que são bons, aqueles que Deus quer colocar, que você quer que você entenda para a sua vida. Aqueles que são todos ancorados pela Bíblia, para que você tenha um novo formato, um novo estilo, uma nova visão que vem da parte de Deus. Com esse vídeo, a gente quer encorajar você a permanecer firme, a buscar essas orientações, a buscar literalmente na meditação, compreender aquilo que Deus pensa sobre você, compreender a forte mão que o Senhor tem, porque não há mal que dure eternamente. Exatamente. Então, confie no Senhor, porque essa tribulação certamente vai passar e você
como diz, né? Vai cantar do outro lado o hino da vitória. E o hino da vitória é com muita dança, é com muita alegria, com muito sorriso, é com gratidão no olhar, porque você viu de onde você saiu e você está do outro lado, assim, nossa, né, que passou, né, que acabou tudo. É o louvor dos salvos, o louvor dos redimidos. Então, que você permaneça nesse caminho, persevere, porque a recompensa no final de toda essa trajetória aqui, o fim dessa vida, o fim de tudo isso é a salvação da nossa alma. Amém. Aqueles Amém. que permanecerem serão salvos. Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Amém. Então a gente convida você agora, né? Quem sabe aí no finalzinho desse vídeo, busque a Deus e ore, fale com Ele. É o nosso pedido para você nesse dia. Persevere. Persevere, gente. Fica firme, fica firme. Se você quer passar do outro lado do mar, senão você fica e morre no meio. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que foi a mensagem que Deus trouxe no nosso coração. Então, se você se sentiu tocado, compartilhe com seu amigo, seu familiar que está passando uma situação difícil. Tenho certeza que Deus vai falar o coração dele. Compartilhe com seus amigos. Curte aí o nosso vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e se encontra no nosso próximo vídeo. É isso mesmo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.